Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3 vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixe nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A. A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes
3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso, justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então, a gente vai precisar ter 2 divisores. Então, no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, já dá para dividir por 3. Então, ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é, depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes, poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso, mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa expressão numérica e pergunto para você qual que é o valor dessa expressão. Você sabe resolver? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que existem alguns elementos importantes nessa expressão que devem ser levados em consideração. E o primeiro deles, que é o mais importante desses aqui, são esses parênteses que aparecem aqui. Os parênteses, gente, eles dão uma preferência para todas as operações que estão dentro dele. Então, a gente deve começar resolvendo dentro desses parênteses aqui. Só depois a gente vai resolver o que está aqui fora, certo? Dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação, que é esse 10 vezes o 3 ao quadrado, e como eu disse aqui, 3 ao quadrado é uma potenciação. Então, é ela que a gente deve resolver primeiro. Inclusive, já vou até fazer uma setinha aqui. E 3 ao quadrado, gente, por definição, a gente consegue defini-las por meio de uma multiplicação de números repetidos. Então, vou fazer o seguinte, o 3, que é a base, ele vai se repetir 2 vezes, porque o 2, que é o expoente, nos diz que são exatamente 2 vezes que se repete esse número.
3 vezes 3 é igual a 9. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 9. Dentro do parênteses, então, vai ficar 10, que eu vou manter por enquanto, vezes o 9, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 3 termial. Daqui a pouco a gente fala sobre esse termial aqui, tá? Muito bem. Sobrou aqui dentro do parênteses agora essa multiplicação. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita. Na verdade, só tem uma operação, então é ela que a gente vai resolver. 10 vezes 9 é igual a 90. Dividido por 3 termial. Nesse ponto da questão, a gente tem tanto esse termial quanto essa divisão. A gente vai começar decifrando, né, encontrando o valor desse termial aqui. Inclusive, vou resolver com vocês aqui em cima, com a definição, e depois a gente substitui no lugar dele aqui o resultado dessa operação. O termial, gente, por definição, ele é encontrado a partir da adição de todos os números naturais menores ou iguais ao 3, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado. Caso fosse outro número, a gente encontraria a soma desses números menores ou iguais a esse valor. Então, vamos fazer 3 termial vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, certo? Então, isso aqui é igual a 6. Outro exemplo que a gente poderia encontrar, por exemplo, 4 termial. Seria aqui, usando a mesma definição, começando agora no número 4, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, essa é a definição do termial. Se a gente fizer essa conta, ó, 7, 10. O 4 termial é igual a 10. Teremos mais uma oportunidade de encontrar essa operação aqui nas opções de resposta. Temos o 5 termial, porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá bom? Vamos agora substituir no lugar do 3 termial o número 6. Então, eu tenho que resolver 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 não é uma conta difícil. Isso aqui é igual a 15. Basta você fazer as continhas. Eu não vou fazer para poupar o tempo de vocês, mas o resultado dessa nossa expressão numérica é igual a 15. Eu espero que você já tenha acertado nesse ponto e eu convido você, gente, a tentar fazer junto comigo aqui essas opções para descobrir qual delas que tem aqui o valor 15 para a gente marcar a opção correta que vai nos dar a resposta correta, certo? Temos aqui algumas operações interessantes, tá? Que pode ser que muita gente não ouviu falar. Eu vou fazer com vocês detalhadamente e mostrar tudo o que precisa saber para encontrar esses valores dessas expressões. Começando aqui pelo nosso primorial. O primorial, gente, 5 primorial, esse símbolo de hashtag aqui, ele vai depender de um conjunto de números muito específico chamado de números primos. E você já deve conhecer, porque é um conjunto que a gente vê nas escolas, né, no ensino fundamental, no ensino médio, um conjunto de números muito importantes que tem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, o primeiro número primo é o 2. Inclusive, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, tá bom? Depois temos o número 3, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele pode construir infinitos números que são primos, que têm essa característica de possuir apenas 2 divisores, mas para a gente aqui, esses aqui já são suficientes para a gente poder encontrar o valor desse 5 primorial. Como que funciona esse 5 primorial? A gente vai selecionar nesse conjunto de números primos os números menores ou iguais a 5. Então, primorial é a multiplicação de todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou aplicando até chegar no 2, que é o menor desses primos que existem, tá bom? Então, pegamos aqui o 5, por exemplo, ele vai entrar na nossa multiplicação, o 3 também e o 2 também. Logo, 5 primorial é igual a 5 vezes 3, ó, quase que eu coloquei 4, hein? Vezes 2, só isso. Somente os números primos, tá, gente? 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial, não é a nossa resposta, então a gente já pode descartar essa opção, beleza? Vamos para a próxima, o fatorial, que é uma operação que a gente vê na escola, uma das poucas dessas aqui, né? Do primorial, termial, fatorial e fatorial duplo. Essa daqui é a única que a gente vê na escola, tá? Quando a gente aprende a parte de combinação, de parte de permutações, né, de análise combinatória, são aonde aparecem
os nossos fatoriais. Então a gente vai fazer o seguinte, o fatorial ele vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5 e para sempre no número 1, tá? Então, em outras palavras, eu vou começar com o número 5, que vai multiplicar todos os números anteriores a ele até chegar no 1, números naturais. 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa daqui é a definição do nosso fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 120, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, aí sim, o 120. Fiquei com 120 na cabeça, que era o resultado, e acabou saindo antes da hora, né? 120 é o valor desse fatorial. Não é a nossa resposta, então a gente pode eliminar também a letra B. O 5 duplo fatorial, que é uma coisa muito parecida com o fatorial, também é muito interessante. Qual que é a diferença entre o duplo fatorial e o fatorial? O duplo fatorial, gente, ele vai ter uma definição definida na paridade dos números. O que que isso quer dizer? Por exemplo, o número 5, ele é um número ímpar. É a paridade dele, ele é um número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores ou iguais a ele até chegar no número 1, que é o menor ímpar positivo, certo? Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 5 multiplicado pelo ímpar que vem antes dele, que no caso é o 3, e depois temos também o ímpar que vem antes dele, que é o número 1. 5 vezes 3 vezes 1. E 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. E olha que legal, gente. Encontramos aqui uma das respostas, a nossa resposta, na verdade, né, que bateu com o nosso resultado 15. Portanto, podemos marcar a alternativa letra C como resposta. Vamos agora verificar aqui o 5 termial, que aparentemente, pelo que eu estou me lembrando, vai dar um número interessante. Fica comigo para um final até para você aprender como que faz. A gente já fez aqui 2 termiais, tanto o 3 quanto o 4. A gente vai aplicar essa mesma definição no 5 termial. Vou começar então do número 5 e vou somar todos os inteiros positivos menores ou iguais que ele. 4, 3, mais, né? 2 mais 1. E agora é só fazer essa adição toda. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E é isso aqui que eu estava falando para vocês, ó, curiosidade, temos 2 respostas corretas nessa questão. Tanto a letra C quanto a letra D são respostas verdadeiras para essa nossa expressão numérica. Eu tinha pensado em algo diferente, mas acabou me surpreendendo aqui. Tinha esquecido desse duplo fatorial, acabou dando 2 respostas corretas. Não é demais, porque eu pude ensinar para vocês essas 2 operações, e aí é uma coisa curiosa que aconteceu no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Qual é o valor da expressão numérica? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática para você tentar se divertir aí e resolver essa questão junto comigo e tentar descobrir qual dessas opções aqui é a resposta correta. Convido você a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? Eu vou resolver junto com vocês, então venha comigo até o final para a gente poder aprender como que se resolve. Aqui, gente, temos alguns detalhes importantes que devemos considerar antes de começar a resolver. E o primeiro deles são os parênteses. É a primeira coisa que a gente deve notar aqui nessa expressão numérica e por isso é ela a primeira coisa que a gente vai resolver nessa questão. Então a gente vai ignorar por enquanto tudo que está fora dos parênteses e vamos começar resolvendo essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 4. É nosso primeiro objetivo na hora de começar a resolver essa questão. Lembre-se sempre disso. Em uma expressão numérica, a gente resolve primeiro os parênteses, tá bom? Na ordem em que eles aparecem, caso tenha mais do que um, né? Então, a gente vai resolver 12 dividido por 4. Eu vou manter essa potenciação aqui, tá? Vou escrever aqui no cantinho, ó, 6 ao quadrado, que é esse 6 ao quadrado aqui, tá bom? Mais o resultado dessa divisão, que é igual a 3. E aí você perceba uma coisa, depois que eu resolvi tudo, eu não preciso mais dos parênteses, então eu só coloco o resultado e não ponho mais os parênteses. Menos 21, que está aqui paradinho. Muito bem.
temos agora uma atualização dessa expressão. E ficou bem mais simples, porque agora eu já não tenho mais parênteses e tenho apenas potenciação, adição e subtração. Dentre essas três operações, a primeira que deve ser resolvida é a potenciação. E ela tem uma definição própria e a gente deve se lembrar. A gente aprende lá na escola, né, no ensino fundamental, mas aqui eu estou para lembrar vocês como que se resolve. A potenciação ela é baseada, gente, na multiplicação repetida. E o número que vai se repetir dentro dessa potenciação é o número chamado de base, que é o número que fica embaixo da potenciação. E o número que está em cima, chamado de expoente, é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Em outras palavras, aqui eu vou ter, então, 6 vezes 6. Essa é a definição do 6 ao quadrado, ou 6 elevado à segunda potência. 6 vezes 6, aí você lembra da tabuada, que não é difícil. Isso aqui é igual a 36. Muito bem. No lugar, então, do 6 ao quadrado, eu devo colocar o 36 para poder continuar a minha expressão. Então, eu coloco aqui 36 mais 3 menos 21. Muito bem. Entre adição e subtração, você pode aqui ter uma maior liberdade, porque são operações mais fáceis, mas para você não errar, eu vou te dar uma dica. Faz sempre da esquerda para a direita, que você nunca vai errar. A regra sempre é essa, da esquerda para a direita, porque é na ordem de leitura, na ordem que aparece, né? Então, vamos começar. 36 mais 3 é igual a 39. 39 menos 21. E aí aqui fica fácil, né? Eu consigo subtrair as unidades, fica 8, e subtrair as dezenas, fica 1. Então, o resultado da nossa expressão numérica está aqui, ó. 18 é o valor desejado, né? Que a gente queria encontrar aqui. Vou até circular, fazer um quadradinho de vermelho aqui para dizer que essa é a nossa resposta, mas a questão não para por aqui. Por quê? Existem aqui 4 opções que podem ser que seja a nossa resposta. Então, eu convido você a tentar resolver essas operações que estão aqui e deixar nos comentários qual delas que é o 18, certo? Eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Temos aqui um primorial, um fatorial duplo e uma raiz quadrada. Vamos começar pelo primorial, que é na ordem que está aqui, né? Eu gosto de fazer as coisas na ordem, então vamos resolver primeiro a primeira opção. O primorial, que é esse símbolo aqui de hashtag, ele depende, o próprio nome já diz, né? Dos números primos. Sempre que for preciso utilizar esses números, eu vou lembrar vocês, tá? Porque tem gente sempre chegando nova aqui no canal, e aí eu gosto de trazer esse conteúdo para vocês. E para quem já viu, acaba relembrando que isso aqui é muito importante, tá bom? Os números primos, pessoal, são números que possuem apenas 2 divisores. Eles são o próprio número e o 1. Ou seja, são números que não podem ser quebrados em partes diferentes dele próprio e de uma por uma, né? Quebrar em várias partes de 1. Então, esses números são muito especiais e muito importantes. Começando pelo primeiro número primo, que é o número 2. Depois temos o número 3. O número 5. Depois o 7. Aí você pensa, será que o 9 é? O 9 não é, porque o 9 eu consigo dividi-lo por 3. Então, o 9 não é número primo. Então, eu vou para o próximo. 11, depois o 13 e assim por diante, tá? Vou parar por aqui. Mas esse conjunto, gente, é infinito. A gente consegue listar infinitos números. Na verdade, não consegue, né? A gente consegue ter uma ideia de que ele vai sempre crescendo. Mas esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir o valor desse primorial que está aqui, tá bom? O primorial, então, gente, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar os números primos, que são esses aqui, menores ou iguais ao 5 que está sendo aplicado aqui e vou multiplicar. Quais são esses números? O 5, o 3 e o 2. Então, a nossa multiplicação aqui será 5 vezes 3 vezes 2. E aqui, gente, fica muito fácil de calcular. 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Logo, a gente conclui que a primeira opção não é a nossa resposta. A gente já pode eliminar essa alternativa e não vamos marcá-la, certo? A segunda, a gente já vem aqui para o fatorial. O fatorial é um pouco mais simples, a gente já conhece lá da escola, né, do ensino médio, principalmente, quando a gente estuda permutações. Nada mais é do que multiplicar os números naturais menores ou iguais a 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1. Sempre para no número 1, tá bom, pessoal? O fatorial sempre vai parar no número 1. Então, agora é só multiplicar. 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1
também é 6. Então, eu vou colocar aqui como resultado do 3 fatorial o número 6. E mais uma opção que não é a nossa resposta, certo? Agora, o duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele é diferente do fatorial simples. Porque, primeiramente, ele é representado por 2 fatoriais, né, duas exclamações, e a definição dele funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho o duplo fatorial de um número, eu vou considerar a paridade desse número. O que é a paridade do número? É saber se ele é par ou ímpar. Por que isso é importante? Por exemplo, o número 4 ele é um número par. Então, eu vou multiplicar o número 4 por todos os pares menores ou iguais a ele. Pares positivos, tá? Então, eu vou considerar aqui o número 4, o número 2 e só. Não chega no zero, porque senão acaba zerando tudo. Então, eu vou multiplicar aqui 4, que é o próprio número que está aqui, e o par que vem antes dele, que no caso é o 2. E o 2 é o menor par. Então, eu já paro aqui e finalizo a minha operação. 4 vezes 2 é igual a 8. E não é a nossa resposta. Então, temos 3 opções já descartadas. Sobrou para a gente o 324. É a melhor candidata, então ela deve ser a nossa resposta. Mas para comprovar e te ensinar a calcular uma raiz quadrada de um número qualquer, eu vou ensinar para vocês o método da fatoração. Vamos considerar esse número aqui, o 324, e vamos fazer uma fatoração pelos números primos, que são esses números que eu listei aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui 324 e vou fazer um traçado. Vocês conhecem a fatoração? Bem legal, né? A fatoração vai nos ajudar a encontrar aqui fatores comuns que vão multiplicar e gerar potências de expoente 2 para simplificar com essa raiz aqui, tá bom? Começando pelo primeiro primo, que é par, e é o único que é par, na verdade, né? Então, se o número que está sendo dividido é um número par, eu começo por 2. Então, vamos começar pelo número 2 e vamos dividir. 324 dividido por 2, vamos fazer de conta que a gente vamos quebrar o número, né? 300 dividido por 2 dá 150. 24 dividido por 2 dá 12. Então, 300 vai ficar 150 mais 12, 162. Olha só. É assim que a gente faz de cabeça, certo? Conseguimos ir de novo por 2, porque ele continua sendo um número par. Aqui, 160 por 2 é 80, e 2 por 2 é 1, 81. Agora chegamos em um ponto onde o nosso número não é mais par e a gente deve encontrar um novo número primo que consegue dividi-lo. O número 3 consegue dividir o 81. Então, eu já vou colocar aqui o 3. E 81 dividido por 3 é 27. Em seguida, eu posso ir por 3 de novo, porque 27 dividido por 3 é 9. Assim, vai por 3 de novo, que dá 3. E, por último, 3 de novo, que dá 1. Chegando no número 1, a gente finaliza a nossa fatoração. Então, a gente tem aqui agora, gente, uma série de números que multiplicados resultam em 324. Eu vou agrupá-los de 2 em 2. Mas por que de 2 em 2? Porque a minha raiz ela tem índice 2. Quando não tem nada aqui, né? É raiz quadrada, é índice 2. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, tenho aqui 3 ao quadrado e tenho aqui 3 ao quadrado. Só multiplicar, né? E agora, quer dizer que se eu multiplicar esses números, dá 324. Eu vou substituir no lugar dele aqui, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Na multiplicação, eu consigo separar as raízes. Então, vou separar aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado. E vou separar a última também, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma igualdade, então essa resolução aqui é a mesma que essa, tá? Devido à nossa fatoração. Agora, coisa mais interessante, essa raiz simplifica com o quadrado, aqui também e aqui também. Olha que legal que ficou 2 vezes 3 vezes 3, né? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. E o que a gente queria? Exatamente o 18. Então, a nossa resposta, olha aqui, está na alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão, você conseguiu gabaritar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.